Romanos e a teologia de Paulo. Parte 5. Romanos 5:8. O capítulo 5. Como frequentemente notado, o capítulo 5, versos 1 ao 11 antecipa a conclusão da seção inteira, Romanos 8, versos 31 ao 39. Seu argumento principal pode ser apresentado de forma simples: se o Deus Criador agiu na morte de Jesus a favor de pessoas que ainda eram pecadoras, ele certamente agirá no final para libertá-las, agora que elas já são seu povo. Isto leva ao foco central de Paulo, o grande tema do amor deste Deus. Uma breve reflexão revelará que este é um tema tão completamente relacionado à aliança quanto à justiça. De fato, pode ser que Paulo implicitamente reconheça que dikaiosine não carrega todas as conotações do hebraico tseda, justiça, e agora transfere para a realidade agape, amor, para equilibrar a balança. Não que, devo logo acrescentar, ele esteja simplesmente refletindo de modo abstrato, mais uma vez, são as necessidades retóricas, precisamente, que exigem que este aspecto da fidelidade divina à aliança seja destacado mais fortemente, sem deixar os outros aspectos de lado. Se Romanos 5, versos 1 ao 11 dá uma prévia da conclusão do presente argumento no final do capítulo 8, então 5, versos 1 ao 5 contém o resumo dos capítulos 5 ao 8 em um par de sentenças muito densas. De fato, Romanos 5, verso 1 e 2, o diz de maneira ainda mais densa, sendo justificados pela fé, capítulos 1 ao 4 resumidos, temos paz com este Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem obtivemos acesso à graça na qual presentemente estamos, as bênçãos cultuais previamente associadas à adoração no Templo de Israel, e nos alegramos na esperança da glória divina, que Adão perdeu, Romanos 3, verso 23, que será restaurado em Cristo, confira Romanos 8, versos 17 ao 30. A grande transferência já começou. A transferência segundo a qual a esperança de Israel é dada ao Messias e então a seu povo. Era um pensamento sustentado caracteristicamente por judeus sectários que a glória de Adão lhes pertenceria no final. Paulo se regozija nesta esperança da restauração final da humanidade genuína, antecipada na ressurreição de Jesus, que será dada a todo o povo do Messias. A Igreja, judeus e gentios, agora herdou este privilégio supostamente judaico. Ao reforçar isto por toda esta seção, Paulo tem como objetivo tanto mostrar onde estão as raízes dos cristãos gentios quanto, talvez não por meio desta carta propriamente, provocar ciúmes em meus irmãos judeus e assim salvar alguns deles. Romanos 11, verso 14. O mesmo é verdade, paradoxalmente, de Romanos 5, verso 3 ao 5, no qual o próprio sofrimento é considerado um sinal de esperança. O sofrimento atual do povo do verdadeiro Deus, enquanto aguardam sua vindicação divina, é também um tema judaico agora transferido, via Messias, para todo o seu povo. A esperança que emerge do sofrimento é garantida porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito. 5, verso 5. Aqui não, eu penso, o amor divino por seu povo. Paulo chegará nisso em Romanos 5, verso 6 ao 10, mas o amor do povo por seu Deus, como em Romanos 8, 28, dentro da mesma sequência de pensamento, compare com 1 Coríntios 2, verso 9, 8, verso 3. O chama é, afinal, cumprido, em Cristo e pelo Espírito Deus Criador e Deus da Aliança criou um povo que, em resposta à redenção, o amará de coração. O povo definido como povo de Deus pela fé é o verdadeiro povo da Aliança, herdando todas as bênçãos da Aliança. Desta forma, o capítulo 5 se desenvolve, de forma tipicamente paulina, a partir de uma afirmação densa inicial do resultado da justificação, Romanos 5, 1 ao 2, através de um desenvolvimento maior, Romanos 5, 3 ao 5, até uma afirmação completa da posição alcançada neste ponto da epístola como um todo, Romanos 5, 6 ao 11. Esta última mostra, em especial, a correlação entre a justificação presente, com base na morte de Jesus, e o veredicto futuro no qual o povo justificado será resgatado da ira futura. Os ecos despertados aqui incluem 2 Macabeus 7, 37, 2 Macabeus 17, 20 ao 22. A morte de Jesus realizou aquilo que os mártires, dentro daquelas versões da história, esperavam alcançar, a saber, desviar a ira divina do povo de Deus. A diferença, é claro,
é que a comunidade aqui resgatada não é a nação de Israel, mas a família de judeus e gentios definida em Romanos 3, 21 ao 4, 25. E o resultado é que o gloriar-se negado à nação de Israel, Romanos 2, 17 ao 24, é devolvido ao povo assim criado. Nós nos gloriamos em Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5, 11. Em cada ponto nestes 11 versículos, aquilo que é dito da verdadeira família de Abraão, aqueles que são justificados pela fé, é aquilo que havia sido considerado privilégio de Israel. O grande segundo parágrafo do capítulo 5, versos 12 ao 21, portanto, pode contar a história do mundo, afinal, no seu nível mais abrangente. Nas versões judaicas, Israel, ou algum subconjunto de Israel, surgia como povo através do qual o pecado de Adão seria finalmente derrotado. Na versão de Paulo, como poderíamos ter antecipado com base em Romanos 3, 21 ao 4, 25, é em Cristo, não no Israel nacional, que a transgressão de Adão é finalmente desfeita. Duas modificações essenciais nas versões normais da história resultam disso. A primeira é que há, na verdade, um desequilíbrio entre Adão e Cristo, antes de Paulo poder atingir a comparação direta, Romanos 5, 18 ao 21, ele precisa explicitar as maneiras pelas quais Cristo faz mais do que Adão, Romanos 5, 15 ao 17. Esta é uma das passagens mais complexas de Paulo, gramática e teologicamente, mas eu penso que o fluxo correto através dela é como segue. A obediência e fidelidade de Israel deveria ser o meio de desfazer o problema de Adão, da humanidade como um todo, Romanos 2, 17 ao 24, também o capítulo 3, 2, como vimos, a morte de Cristo, que é claramente o sujeito por esse parágrafo todo, funciona como a verdadeira obediência e fidelidade de Israel através do qual este propósito é alcançado. Romanos 5, 12 ao 21 assim reafirma, de maneiras múltiplas e interligadas, aquilo que foi argumentado em 3, 21 ao 26. Cristo ofereceu não apenas a obediência de Adão, mas a de Israel, a obediência que devia começar onde as muitas transgressões de Adão terminaram, Romanos 5, 16. Cristo, em outras palavras, não começou onde Adão começou, mas onde Adão, e Israel, terminou. Entrando no reino da morte, ele restabeleceu o reino dos seres humanos divinamente pretendido. A segunda modificação é que o lugar da Torá no esquema foi radicalmente modificado. As versões normais da história teriam incluído a Torá como parte dos meios pelos quais Israel, definido como o povo do Deus Criador, foi capacitado a escapar do legado do pecado de Adão e encontrar a si mesmo estabelecido como a verdadeira humanidade. No resumo de Paulo, perfeitamente coerente com Romanos 2, 25 ao 29, 3, verso 24, verso 14, a lei serve para intensificar o pecado de Adão, nomos de parezel tem inapleonase toparaptoma. A lei veio para que a transgressão aumentasse. 5, verso 20. A história está agora completa em Cristo sem a lei. 3, verso 21. A Torá funciona dentro da crítica da humanidade como um todo, assim como ela fez em 2, verso 17 dentro de 1, verso 18 ao 3, verso 20. Este ponto é vital para que entendamos o capítulo 7 quando chegarmos nele. A Torá, ao invés de elevar Israel a um nível acima do resto da raça humana, simplesmente direciona os holofotes para o fato de que Israel, também, está em Adão, é carnal, está vendido sob o pecado. Deve a Torá, então, ser lançada fora como inútil, como uma coisa ruim agora finalmente dispensada. Migenoito, de forma alguma. Onde o pecado abundou, a graça também abundou. Eis aqui o argumento retórico da carta em poucas palavras. Sim, a Torá simplesmente intensificou o pecado de Adão no povo de Israel. Não, isso não nos leva ao marcionismo. Como isso acontece ainda está para ser explicado, será necessária a seção 7, verso 1 ao 8, verso 11, inteira, mais os capítulos 9 ao 11 como um todo, para fazê-lo. Paulo, como sempre, estabelece de maneira críptica aquilo que ele mais tarde elaborará. Assim me parece que o capítulo 5, versos 12 ao 21 funciona tanto como o ponto onde a sequência poética da carta é resumida como o ponto onde a sequência narrativa subjacente da teologia de Paulo encontra sua declaração mais fundamental. Quanto à última, e antecipando nosso sumário posterior, a história do Criador e da criação,
do propósito de salvação presente na aliança, da estranha inversão que tal propósito aparentemente incluía, e de como tal inversão é finalmente solucionada. Estão aqui todas resumidas. Quanto à primeira, a poética ou intenção retórica desta carta específica, parece que Paulo deliberadamente resumiu os capítulos 5 ao 8 em 5, versos 1 ao 11 de modo que, ao assumir assim por um momento a conclusão que ele alcançará lá pelo final do capítulo 8, ele pudesse oferecer sua visão geral da história inteira. Isso, então, o habilitará a desenvolver aspectos específicos da história nos capítulos 6 ao 8. Seu plano, neste estágio, era dar aos cristãos romanos, predominantemente gentios, exatamente essa perspectiva da história da salvação, de modo que eles pudessem entender o propósito positivo oculto dentro do propósito aparentemente negativo da Torá e assim pudessem entender os propósitos positivos divinos para os judeus ocultos sob o propósito negativo do qual os cristãos romanos estavam, de certa forma, muito entusiasticamente cientes naquele momento. Devemos notar, em especial, aquilo que Paulo alcançou retórica e teologicamente neste ponto. A história de Adão é a história pagã, Romanos 1, versos 18 ao 32, e paganismo, visto de uma perspectiva judaico-cristã, é a tentativa de conseguir uma forma de realização humana, uma forma de exploração das riquezas do mundo criado, sem procurar fazê-lo no contexto de gratidão ao Deus Criador, assim, sem a responsabilidade apropriada. Como resultado, o fim da história é a morte. Aqueles que não adoram o Deus que dá vida, a imagem de quem foram criados, compartilham da corrupção e decadência da presente ordem criada que eles adoram. A versão de Paulo da história de Adão, implicitamente por toda a seção de Romanos 1 ao 4 e explicitamente em 5, versos 12 ao 21, é, portanto, assim como tudo mais, uma forma de dizer, a verdadeira realização que vocês procuram, a verdadeira vida humana, é encontrada em Jesus Cristo. Ele é meio do Criador resgatar e restaurar, não simplesmente condenar, o mundo dos homens e a própria criação. Ele é a maneira de recuperar a glória perdida. 3:23. Ele é isso porque ele é o clímax da história judaica. A glória é novamente obtida pela rota judaica, embora não pelos meios judaicos. A raça de Adão, como o próprio Israel, foi exilada. Jesus lançou tal exílio em si mesmo. Ao oferecer ao Deus da aliança a obediência que deveria ter caracterizado Israel, 3:22, 5:15 ao 17, ele se tornou o meio para o resgate de Adão. Assim, adiantando o restante dos capítulos 5 ao 8, Jesus é o meio para o êxodo de Adão, capítulo 6, ele é o meio para o Sinai de Adão, Pentecostes, 8, versos 1 ao 11, ele é o meio de Adão entrar, afinal, na terra prometida, 8:17. Por toda a seção, Paulo está contando a história de Israel como a verdadeira história de Adão, de tal forma que minimiza a importância das histórias do paganismo e do judaísmo não cristão. Tudo que o paganismo tinha a oferecer, ou buscava alcançar, é relativizado pela história judaica, de forma que nenhum pagão pode se gloriar, e tudo que o judaísmo não cristão tinha a oferecer, ou procurava alcançar, é relativizado pelo que Paulo agora conta como a verdadeira história judaica, de forma que nenhum judeu pode se gloriar. A consonância desta conclusão com Romanos 11, versos 28 ao 32 fornece uma confirmação inicial de que esta pode ser a maneira completamente paulina de ler o texto. O capítulo 6. A partir desta perspectiva, nós podemos ver que o capítulo 6 não é um discurso desconexo sobre os fundamentos da ética cristã, nem simplesmente uma precaução para a resposta padrão que era dada ao Evangelho de Lutero, se somos justificados pela fé, não por boas obras. Concluímos que não devemos praticar boas obras. Ao contrário, é de fato a questão é a resposta oposta à de 4:1. Se o capítulo 3, verso 21 ao 31 podia ser entendido como implicando que os cristãos devem ser considerados fisicamente membros da família de Abraão, 5:12 ao 21 podia ser entendido como implicando que os cristãos eram simplesmente uma nova variedade de pagãos. Se o povo de Deus definido pela Torá foi exposto como sendo tão adâmico quanto qualquer outro, isso não significa que devemos simplesmente permanecer na categoria de pecadores, confiantemente esperando que a graça venha e nos encontre em tal situação? É claro que não, responde Paulo. O povo de Deus em Cristo é marcado não pela Torá mas pela morte e ressurreição de Cristo, o que pode ser resumido, à luz de 3:21 ao 5:21, como justiça, 6:16, 18, 19, 20, ou
À luz de 5. 12 ao 21, como obediência, 6, 16. Ressurreição, a grande esperança judaica, já aconteceu. Em outras palavras, o legado do pecado de Adão já foi destruído, e aqueles que são batizados entraram na comunidade daqueles para quem isso é verdade, e pode ser reconhecido como verdade, não por um supremo esforço de vontade moral, mas por calcular que, de fato, este é o caso, que é o significado de reconhecer em 6, 11. Isso tem, é claro, a força de um apelo moral geral: não vivam mais como pagãos, uma vez que vocês não estão mais em Adão. Mas o propósito retórico maior da passagem é muito mais amplo. A santificação ou santidade que Israel pensava ser sua em virtude de sua eleição é agora encontrada no Cristo ressuscitado e em seu povo. 6, 19 e 22. Não pode haver uma volta ao paganismo, mas não é a Torá que a impede. É o fato e o significado do próprio batismo. O batismo cumpre, figuradamente, a declaração da justificação presente. A morte e a ressurreição de Cristo são trazidas para o presente e o veredicto do último dia é realmente antecipado. O velho homem, 6, 6, que parece significar a velha identidade adâmica, foi sepultado. Uma nova identidade é dada em Cristo. Assim, aqueles que estão em Cristo, que eu penso significar pertencer ao povo do Messias, devem ser considerados como aqueles que já morreram e ressuscitaram. No contexto do judaísmo do primeiro século, isso significa que eles são o povo escatológico do Deus da Aliança. A Torá não teve papel algum nessa definição. Romanos 6, 14. O pecado não terá domínio sobre vocês, uma vez que vocês não estão debaixo da Torá mas debaixo da graça. Parece uma invasão no argumento, até que se perceba que todo o capítulo 6 está debaixo da rubrica de 5, 20 e 21. Paulo está simplesmente localizando a igreja no mapa geral dos propósitos divinos que ele havia esboçado naquele ponto. A Torá, pareceu ali, tinha sido um instrumento divino na confirmação da situação de Israel debaixo do pecado. Aqui, uma vez que os cristãos não estão debaixo da Torá, com o que a igreja romana prontamente concordaria, o domínio do pecado não precisa ter domínio sobre eles. Assumindo isso, Paulo está, é claro, deixando o argumento se desenvolver até o momento em que ele precisará apresentar sua importante defesa da Torá, isto é, em 7, 7. Neste ponto, ele está salientando o ponto geral que sair de debaixo da Torá não significa simplesmente tornar-se um pagão novamente, um pecador sem a lei. 6, 1, também em Gálatas 2, 17. Este é o ponto fundamental a partir do qual ele argumentará, no capítulo 11, seu caso muito mais polêmico, que uma variedade particular de atitude pagã, a saber, antijudaísmo, não tem lugar dentro da igreja. Romanos 7, verso 1 ao 8, verso 11. Se o assunto do capítulo 6 é retirado de 5, 12 ao 21, o mesmo é ainda mais evidente de 7, verso 1 ao 8, verso 11. O caminho pelo complexo pequeno argumento de 7, 1 ao 4 é encontrado ao se ler 5, 20 à luz de 6, 6 e 6, 14. Torá une você a Adão, Adão, o velho você, morre no batismo, você está, portanto, livre para pertencer a outro, a saber, Cristo, sem que a Torá tenha algo a dizer a respeito do assunto. O problema, é claro, é que a palavra você é usada para um dever duplo. Há um você que é ligado a Adão por meio da Torá, de modo que você não pode dar fruto a não ser para a morte, e há um você que é agora livre dessa escravidão. Para a força total disso vir à tona, devemos nos lembrar novamente de como Israel teria normalmente contado essa história. O pecado de Adão infectou o mundo inteiro, mas, assim Saulo o fariseu teria dito, o Deus Criador deu sua Torá a Israel, de modo que Israel, casado com esse Deus, com a Torá como certidão de casamento, pode ser seu povo, sua humanidade redimida. Colocando essa história ao lado da de Paulo, vemos o seguinte quadro. Israel assume a Torá como o contrato formal da aliança divinamente dado, mas também, ao fazer isso, está assumindo sua aliança com Adão, e assim com o pecado e a morte. Isso, para deixar claro, é complexo. Mas tal complexidade não pode contar como um argumento contra a exegese, pois encontramos complexidade idêntica no resto do capítulo. Em 7, versos 13 ao 20, encontramos o duplo você, só que agora na primeira pessoa ao invés da segunda. E em 7, versos 21 ao 25, encontramos a dupla Torá, Torá,
por um lado, reconhecida como a lei dada por Deus, Torá, por outro lado, reconhecida como compromisso com o pecado e a morte. O quadro é o mesmo de 7, 1 ao 4. Então, o que Paulo está dizendo por meio desse quadro altamente retórico sobre Israel, Adão e Torá? 7 coisas me parecem emergir, todas de imensa importância para a teologia paulina em geral e a de Romanos em particular. Primeiro, quanto ao propósito e divisão interna da passagem. O capítulo é uma defesa da Torá contra qualquer sugestão de que ela é idêntica ao pecado, 7, 7 ao 12, ou que ela por si mesma era a causa última da morte, 7, 13 ao 20. Essa é a divisão de parágrafos mais apropriada, a despeito de Nestlé Alange e alguns outros textos que inserem uma quebra de parágrafo após o versículo 13, devido ao claro formato de questão é resposta de 7. Versos 7, 12, 13, 20. Pode-se traduzir 7, 21, isto, então, é o que eu descubro sobre a Torá, versos 21 ao 25 são a conclusão do argumento, no qual se torna visível que a Torá se bifurca, exatamente como, por consequência, em 7, 1 ao 4. O resultado é que a Torá, aquilo pelo que eu me esforço quando quero fazer o que é certo, também traz o mal à mão, 7, 21 parte B. Devemos salientar que nomos significa Torá pelo texto todo. Nada se ganha, e tudo se perde, ao transformá-la em um princípio geral, como se Paulo não estivesse discutindo a própria Torá em cada linha da passagem. O mesmo é verdade ao chegarmos em 8, 1 ao 7, onde se torna claro que a Torá é vindicada na e através da ação de Deus em Cristo e no Espírito. Segundo, o fluxo do argumento de 7, 7 em diante pode ser captado ao se ver nele, em suas duas seções principais, a demonstração daquilo que acontece a Israel como resultado da Torá. Romanos 7. 7 ao 12 trata da chegada da Torá como um evento único, daí o uso do auristo. Romanos 7. 13 ao 20 trata do estado contínuo de Israel vivendo debaixo da Torá, daí o uso do presente. Em cada caso, o que realmente acontece pode ser deduzido de 5, verso 20. No primeiro caso, Israel, na chegada da Torá, atua a queda de Adão, daí os ecos claros de Gênesis 3, no versículo 11. No segundo caso, Israel, continuando a viver com a Torá, atua a morte de Adão. Seja ou não verdade, como eu cuidadosamente propus em outro lugar, que em 7. 13 ao 20 a dicas da história de Caim, é claramente o caso de que o Israel que vive sob a Torá continua a carregar a marca do pecado e da morte que resulta de ser o filho de Adão. Desta forma, não é negar este ponto poético-retórico sugerir que, em termos da sequência narrativa subjacente, ou da história teológica, da carta, Romanos 8 é um dos maiores, mais completos e maduros resumos do Evangelho. Quase todos os tópicos paulinos que se costuma discutir levam a este capítulo cedo ou tarde. Só porque estamos, corretamente, comprometidos a lê-lo no contexto, não devemos deixar de notar a forma pela qual ele fala, concisamente, tantas coisas diferentes, que Paulo escreve com mais detalhes em outros lugares, e o faz com uma força retórica e encanto sem paralelos mesmo nos padrões do próprio apóstolo Paulo. Nós podemos imaginar, com alguma plausibilidade, que temos aqui uma sequência de argumento e pregação que o apóstolo usou em várias ocasiões, e que ele adaptou para seus propósitos presentes. Se há algo do gênero, é Romanos 8, não Romanos 9 ao 11, que nos dá uma dica do tipo de sermão frequentemente usado e que Paulo levava em sua cabeça, ou mesmo, como C. H. Dodd sugeriu, em sua bagagem. Terceiro, o eu retórico é mais bem explicado como uma dica em antecipação da posição que Paulo assumirá nos capítulos 9 ao 11. Pode ter parecido muito fácil para Paulo falar de Israel como se ele mesmo não estivesse pessoalmente envolvido, como se ele mesmo não tivesse vivido na situação da qual ele fala aqui. Isso teria sido jogar material nas mãos da Igreja Romana, pronta para captar qualquer argumento anti-Israel ou anti-Torá e construir seu próprio edifício sobre ele. Antes, ele se identifica com o Israel assim descrito, essa é a história dele, a triste narrativa do alto ego, eu mesmo, compare com 9, 5. Contudo, isso não significa que isso é o que nós chamaríamos de autobiografia.
Como frequentemente apontado, Filipenses 3:6 certamente exclui qualquer sugestão de que Romanos 7 descreve o que era viver naquele tempo. Antes, a passagem é, como sua derivação dos capítulos 5 e 6 deveria deixar claro, uma análise especificamente cristã da difícil situação de Israel sob a Torá. Quarto, o paralelo frequentemente notado entre 7:13 ao 20 passagens em vários escritores pagãos, que descrevem a admiração diante do fato de pessoas virtuosas se descobrirem incapazes de cumprir o bem moral que aprovam com suas mentes. Epicteto, Discursos 2.2615, é talvez mais bem explicado como segue. O argumento de Paulo até aqui tem sido que a Torá, em contraste paradoxal com seu propósito aparente, liga Israel a Adão, isto é, a humanidade pagã pecaminosa comum. Eu sugiro que nesta passagem, como um adorno retórico feito para apelar também para uma audiência romana conhecedora deste tópico dentro da literatura pagã, Paulo diz, com efeito, aqueles que vivem sob a Torá têm alcançado, no máximo, apenas isto, que eles chegaram ao nível dos pagãos moralistas admirados. Se esta é a leitura correta, realmente não se trata apenas de um esperto adorno retórico feito para situar os aderentes da Torá firmemente em seu lugar ao mostrar que eles não ultrapassam, de fato, Epicteto, Ovídio ou o próprio Aristóteles. Antes, ele também salienta o ponto para os ex-pagãos romanos, ponto que prepara o caminho para 11:18 e 25. Não pensem que suas tradições pagãs tornam vocês mais especiais que estes nobres judeus, que acertadamente assumem a Torá apenas para descobrir que ela se torna veículo insuspeito da morte. Se eles falham, o nível para o qual eles retornam é um nível que, fora da graça revelada em Cristo, vocês mesmos estariam orgulhosos de atingir como topo de seu progresso moral. Quinto, Paulo analisou de tal forma a falha de Israel ou da Torá que a solução para o problema fica de fácil acesso. Eu já mostrei em outro lugar que a referência à oferta pelo pecado em 8:3 é perfeitamente adequada para a difícil situação descrita em 7:13 ao 20. A oferta pelo pecado era feita para lidar com pecados cometidos ou em ignorância ou involuntariamente, e é exatamente esse, Paulo tinha dito, o tipo de pecado pelo qual Israel é culpado aqui. Como em 10:3, ele alega que a ignorância de Israel é parte da razão pela qual ele agora precisa ser resgatado. Ele não pecou com a mão erguida, deliberadamente indo contra o plano da aliança do seu Deus. Pelo contrário, ele honestamente acreditou segui-lo ao pé da letra. Da mesma forma, a falha da Torá não leva ao marcionismo. A Torá permanece em santa e justa e boa, 7:12, mesmo que não possa dar a vida que ela prometia, 7:10. Quando Deus Criador faz, em Cristo e pelo Espírito, aquilo que a Torá por si mesma não podia fazer, isso funciona como uma afirmação, não uma negação, da Torá e de sua validade, 8:1 ao 11. Sexto, o propósito subjacente da Torá, a razão pela qual o Deus da aliança a deu em primeiro lugar, sabendo que ela teria essas consequências negativas, é aqui finalmente tornado claro, de uma forma que, como muito do capítulo 7, aponta diretamente para os capítulos 9 ao 11. Isto é o que eu algumas vezes chamei de o lado bom do lado ruim da lei, ao invés de dividir as funções da Torá em negativas e positivas, como se faz algumas vezes. Me parece que dentro daquilo que é considerado o lado negativo do trabalho da Torá, Paulo vê o papel mais positivo de todos. O sexto ponto precisa ser elaborado em uma sequência de movimentos, como segue. A aliança, devemos nos lembrar, foi estabelecida para lidar com o pecado do mundo. Se a Torá é o selo inicial da aliança, esse deve ser o seu propósito maior. B. A Torá, Paulo diz em 5:20, veio para que o pecado pudesse abundar. Isto é, o propósito divino ao dar a Torá era projetar a transgressão de Adão até a sua extensão completa precisamente em Israel. C. Esse enigmático para que é repetido e ampliado em 7:13. O pecado, para que se revelasse como pecado, operou a morte através da Torá, para que o pecado pudesse se tornar sobremaneira pecaminoso. D. Eu proponho que em tudo isso, Paulo vê o propósito divino oculto, de uma maneira não diferente da indicada em 1 Coríntios 2:8, onde os poderes deste mundo não perceberam o que estavam fazendo ao crucificar o Senhor da Glória. O propósito de Deus na aliança, parece, era projetar o pecado de todo o mundo em Israel, para que ele pudesse ser transferido para o Messias e ali tratado de uma vez por todas. O pecado é atraído a fazer seu pior em Israel,
para que ele pudesse se exaurir ao matar o Messias representante, depois do que nada mais ele pode fazer. Romanos 8:3 é a grande conclusão desta linha de pensamento, propiciando uma das declarações mais completas, nos escritos de Paulo, do alcance da morte de Jesus. A Torá não podia por si mesma condenar o pecado na carne de forma que ele, pecado, fosse plenamente tratado. Ela podia apenas ajuntar o pecado em um lugar. Nem podia a Torá por si mesma dar a vida que, tentadoramente, ela sustentava. Em Cristo, o Deus da aliança fez a primeira, no Espírito, esse Deus fez a segunda. A morte de Jesus, segundo 8:3, foi o meio pelo qual o pecado foi condenado. Não é estritamente paulino dizer que Jesus foi condenado, antes, o pecado foi condenado em sua carne. A ressurreição de Jesus é a garantia de que o Espírito, por quem ela foi realizada, também trará à vida todos aqueles que estão em Cristo, 8:9-11. E, o propósito aparentemente negativo da Torá, portanto, toma forma dentro daquilo que é essencialmente o mais positivo de seus propósitos, o plano divino de lidar com o pecado de uma vez por todas. Esta linha de pensamento depende, é claro, do nexo entre o Messias e Israel. Como representante de Israel, o Messias assume sobre si mesmo o peso do pecado adâmico ajuntado que a Torá tinha deixado pendente sobre a cabeça de Israel. Isso, eu proponho, no nível da sequência narrativa subjacente da carta, é o significado central que Paulo aqui deseja atribuir à morte de Jesus. A falha de Israel é cognata à crucificação do Messias, e de fato intencionalmente preparatória para isso, e sem a qual, para Paulo, não haveria renovação da aliança. Gálatas 2:21. A falha de Israel, portanto, era parte do estranho plano da aliança do Deus Criador pela qual esse Deus pretendia lidar com o pecado do mundo. Esse, eu proponho, antecipando mais uma vez os capítulos 9-11, é o tema que emerge em dois pontos cruciais, as passagens sobre predestinação em 9:14-29 e o tema da rejeição de Israel em 11:11-15. No primeiro, o endurecimento do Israel étnico é visto como o estranho meio pelo qual o povo do Deus Criador pode ser salvo, assim como o endurecimento de Faraó era a precondição necessária para o êxodo. No segundo, Paulo fala do tropeço de Israel como, de alguma forma, um instrumento para a salvação do mundo. Os dois estão intimamente relacionados e os dois apontam para o eventual tema principal do seu argumento para a Igreja Romana. Se é por isso que Israel tropeçou, para que vocês gentios pudessem obter a salvação conquistada para vocês na morte do Messias, então vocês não têm espaço para se gloriar e Israel não tem razão para se considerar cortado para sempre. Seu tropeço era necessário como parte da preparação para a crucificação, tanto histórica quanto teologicamente. Agora que essa se realizou, Israel pode mais uma vez ser resgatado, e de fato conseguir uma posição honrosa, e não uma de segunda classe, dentro do povo renovado de Deus. O Evangelho é para o judeu primeiro e também, igualmente, para o grego. Essas 6 posições sobre Romanos 7:1-8:11 levam a uma sétima e final. A ação do Deus Criador e da aliança ao ressuscitar seu povo dentre os mortos, 8:11, deve ser vista como o grande ato final de renovação e vindicação da aliança. Ressurreição não é, por assim dizer, meramente o feliz destino humano para os membros de uma nova religião que deixou o judaísmo e a Torá, com ações de graça, para trás. Declarando que o Deus de Israel ressuscitará aqueles em Cristo no último dia, Paulo está transferindo explicitamente para esta família de judeus e gentios uma das maiores expectativas judaicas de todas. Romanos 8:12-39. Tudo isso abre o caminho para 8:12-30, no qual os temas da carta até aqui são tomados e desenvolvidos dentro de um novo argumento. Se o Criador lidou dessa forma com o problema de Adão, esse mesmo Deus lidará com o problema de toda a criação. Em muitas versões judaicas do primeiro século da história de Israel, assim como em muitas versões cristãs subsequentes, essa dimensão do propósito da aliança foi frequentemente ignorada, mas Paulo mantém firmemente em mente. Antes de poder se voltar, nos capítulos 9-11, para a questão particular que ele deseja comunicar à Igreja Romana, ele precisa mostrar que o propósito inteiro da aliança é assim cumprido em Cristo e pelo Espírito. O povo de Cristo, de fato, são os filhos desse Deus.
12 ao 17, herdando o título, Filho de Deus, que fora dado a Israel no Êxodo. Como resultado, eles não devem voltar para o Egito, mas prosseguir no meio dos presentes sofrimentos para a glória que ainda há de vir, a renovação de toda a criação, que acontecerá como consequência direta da ressurreição daqueles em Cristo. 8, 15, 17 ao 25. Aqui está a nota de esperança que tem implicitamente ecoado, muito frequentemente, desde que foi introduzida em 5, 2, esperança na renovação de toda a criação, em um grande ato de liberação do qual o êxodo do Egito foi simplesmente um tipo anterior. Como resultado, tudo aquilo pelo que Israel esperava, tudo aquilo em que sua esperança estava baseada, é verdadeiro para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que ele de antemão conheceu, ele predestinou. Aqueles que ele predestinou, ele chamou. Aqueles que ele chamou, ele justificou. Aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Da mesma forma, tudo que o paganismo tinha a oferecer, em sua divinização da ordem criada, é mostrado como uma grande paródia do verdadeiro entendimento cristão. A criação não é Deus, mas é projetada para ser enchida por Deus. O Espírito libertará toda a criação. Subjacente a isso tudo, fica a cristologia. O propósito era que o Messias pudesse ser o primeiro entre muitos irmãos. 8, 29. Paulo é cuidadoso para não dizer, ou deixar que se conclua, que os privilégios de Israel foram simplesmente transferidos para a igreja, mesmo que, para ele, a igreja significasse judeus e gentios unidos em Cristo. Antes, o destino de Israel se desenrolou, de modo inteiramente apropriado dentro do esquema judaico, sobre o Messias. Tudo que a nova família herda nele. Romanos 8, 31 ao 39, como um coro musical, salienta os temas da carta inteira até aqui e os celebra em um bom estilo retórico. O amor divino, subjacente ao argumento desde 5, 6 ao 10, emerge novamente como o grande tema real da mensagem inteira do Evangelho. Este é o amor da aliança, prometido a Abraão e sua família, uma família agora percebida como o povo mundial que se beneficia da morte de Jesus. Uma vez que este amor é, precisamente, o amor do Criador, ele permanece soberano mesmo que os poderes da terra e do céu pareçam ameaçá-lo. Uma vez que este é o amor do Deus da aliança, ele tem base em sua promessa inquebrantável. Desta forma, a linguagem de corte de justiça e a linguagem de contrato de casamento se fundem. 8, 33 ao 34, 35 ao 39, ambas agora reveladas como aspectos metafóricos vitais de uma verdade mais fundamental, que pode ser expressada tanto como dikaiosine theou, justiça de Deus, como ágape theou, amor de Deus, a fidelidade do Deus Criador à aliança, revelada na morte e ressurreição de Jesus o Messias e no dom do Espírito. Eu enfatizei que muito de Romanos 5 ao 8 deve ser entendido, dentro da sequência poética retórica da carta, como uma preparação explícita para aquilo que está para vir nos capítulos 9 ao 11. Em nenhum momento Paulo está, nesta passagem, simplesmente celebrando a esperança cristã, ou o que quer que seja, por si mesma. A exultação do capítulo 8, embora claramente genuína e sincera, é também, ao mesmo tempo, um mecanismo retórico brilhante. Os leitores romanos, assim como leitores modernos receptivos, não podiam fazer outra coisa a não ser se deixar levar pelo fluxo do discurso de Paulo e por sua magnífica conclusão. Ao ler esta passagem, ou, mais provável, ouvindo ser lida, não podia ocorrer para eles a ideia de voltar ao velho paganismo de 1, 18 ao 32. A glória da humanidade genuína, criada em Cristo e garantida definitivamente pelo Espírito, é aqui apresentada com a maior força literária e teológica. Isto é claramente deliberado e prepara o caminho para a próxima sessão, totalmente diferente em sentimento ainda tão intimamente relacionada ao tema. O contraste marcante não tem a ver com diferentes seções da carta sendo remendadas livremente ou com um tema diferente sendo inserido após um longo intervalo no ditado da carta. A mudança no sentimento é uma característica de habilidade retórica tanto quanto o drama mantido no capítulo 8. Como já vimos, a força subjacente desta sessão inteira era dizer: todas essas bênçãos que vocês agora têm, vocês a têm porque o Deus Criador as prometeu a Israel e agora as tem dado, em Cristo, a vocês. Portanto, o que diremos sobre o próprio Israel? Desta forma, não é negar este ponto poético-retórico sugerir que, em termos da sequência narrativa subjacente, ou da história teológica, da carta,
Romanos 8 é um dos maiores, mais completos e maduros resumos do Evangelho. Quase todos os tópicos paulinos que se costuma discutir levam a este capítulo cedo ou tarde. Só porque estamos, corretamente, comprometidos a lê-lo no contexto, não devemos deixar de notar a forma pela qual ele fala, concisamente, tantas coisas diferentes, que Paulo escreve com mais detalhes em outros lugares, e o faz com uma força retórica e encanto sem paralelos mesmo nos padrões do próprio apóstolo Paulo. Nós podemos imaginar, com alguma plausibilidade, que temos aqui uma sequência de argumento e pregação que o apóstolo usou em várias ocasiões, e que ele adaptou para seus propósitos presentes. Se há algo do gênero, é Romanos 8, não Romanos 9 ao 11, que nos dá uma dica do tipo de sermão frequentemente usado e que Paulo levava em sua cabeça, ou mesmo, como C. H. Dodd sugeriu, em sua bagagem.